Na aula de hoje, a gente vai ver sobre o divórcio energético, campo energético, o porquê de fazer o divórcio energético, como fazer esse divórcio energético, como é que nós nos mantemos conectados às pessoas, às situações, aos lugares. O divórcio energético ele pode ser utilizado tanto para relacionamento amoroso, mas também para questões com pai, com mãe, com algum outro parente, amigo, locais de trabalho, pessoas, situações porque nós estamos sempre conectados uns aos outros, nós fazemos trocas o tempo todo e principalmente troca energética, já que nós somos seres energéticos, nós somos seres espirituais, então a gente se conecta pela nossa energia. E em alguns momentos nós ficamos conectados a situações e pessoas mais fortemente do que outros. Às vezes a gente finaliza situações das quais mantém um fiozinho ainda energético que nos conecta àquela pessoa. Pode acontecer também de que às vezes a outra pessoa nem está mais conectada com a gente, mas nós, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, por alguma questão, ficamos apegadas àquela pessoa e ficamos conectadas a ela. E pode também acontecer o oposto. Às vezes a gente quer seguir, mas a gente mantém um fio conectado. Às vezes aquela outra pessoa que já não está mais na nossa vida mantém aquele fiozinho conectado a nós. Então, o divórcio energético ele vai ajudar a separar os campos energéticos. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: só faça o divórcio energético em relação ao marido, a ex-namorado, a namorado, quando você realmente não quiser mais. Então, por exemplo, olha, eu terminei, não quero mais voltar para essa pessoa, eu não quero mais estar com ela, não tem mais chance de volta. Então, você pode fazer o divórcio energético. Se você faz o divórcio energético pensando ainda em voltar para essa pessoa, não vai ser bom, porque você vai, de fato, separar os campos energéticos, vai pegar a sua energia de volta, devolver. É um corte, de fato. O divórcio energético, ele faz um corte, ele separa você da outra pessoa. Então, tem pessoas que, às vezes, depois se arrepende. Chega para mim para fazer divórcio energético, mas não sabe se é aquilo realmente que ela quer. Então, eu sempre pergunto isso: você está certa do que você quer? Porque a gente vai cortar, de fato, a energia que conecta vocês dois. E isso, gente, às vezes a pessoa fala, ah, mas não é possível, não acontece. Acontece. De você parar de pensar na pessoa, de você não se recordar mais, de ficar ali naquelas memórias. É como se realmente acabou, cortasse. Cada um seguiu o seu caminho. Então, é como se você se liberasse. Por quê? Às vezes a gente termina com alguém, é o que eu falei, e fica aqueles fios. Há pessoas que inconscientemente, energeticamente, elas são casadas ainda com um ex-marido, com alguém que já faleceu, com um ex-namorado. E às vezes há pessoas também que vêm casada energeticamente com um pai, com uma mãe, com alguém ali muito próximo. A pessoa não tem essa consciência, mas inconscientemente aquilo está ali. E muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo um relacionamento, eu não consigo um namorado, eu não consigo uma namorada, e eu estou sozinha, eu busco isso. Mas por quê? Energeticamente, ela está conectada a alguém. Inconscientemente, ela está conectada a uma outra pessoa, no campo energético. E ela não tem essa noção. Então, o divórcio energético ele vem para separar. E não é, eu sempre falo, não é com mágoa, ai, não quero mais nunca mais ver essa pessoa. Não, é entendendo que cada um viveu o que precisava, mas eu agora sigo apenas com o que é meu. Eu libero o outro. Porque quando a gente não libera o outro, a gente vai ficando igual uma aba do Windows, vai juntando um monte de coisinhas ali que você não consegue. Então, o divórcio energético ele vai fazendo isso, ele vai limpando, ele vai separando os campos energéticos para que você siga apenas com a sua energia, apenas com o que é seu. E no exercício que a gente vai fazer, lá abaixo desse vídeo vai ter um áudio, uma meditação com o divórcio energético. A gente vai fazer isso, vai se desconectar da pessoa, da situação, e devolver a ela o que é dela e ficar apenas com o que é nosso, tá? Então, eu vou explicar um pouco como funciona o campo energético e como a gente vai fazer o divórcio energético. Então, aqui é um campo energético. Campo energético é como se fosse uma bolha que fica ao nosso redor. Nós somos pura energia. Nós somos um espírito que está na matéria, na carne, mas a gente tem 7 corpos energéticos. O nosso principal corpo energético que se conecta com o físico e também com o mundo espiritual é o nosso campo etérico.
Etérico porque ele tem 4 camadas de éter, né? Helena Blavatsky já falava isso, que a gente tem ali o etérico 4 camadas. O campo etérico, ele ajuda tanto o espiritual quanto o físico. Ele faz essa ligação entre o espiritual e o físico. E aí, o que que acontece? Nesse campo etérico está guardado muita coisa. Por quê? Nos nossos campos emocionais existem as memórias. Então, cada campo, cada corpo emocional, ele traz uma memória, ele traz uma coisa que já vem com a gente. E o duplo etérico, que é esse campo etérico, ele conecta o físico ao espiritual, aos chakras, e também a esse campo energético ou campo eletromagnético, como alguns dizem, tá? Então, nesse campo eletromagnético, ele está todas as nossas informações. Então, isso aqui é um campo onde a gente vibra. E é por aqui, por esse campo de energia, que as nossas informações vão se conectando com a informação das outras pessoas. Então, é aqui, ó, que a gente vai se conectando. É através desse campo energético. E é através desse campo energético que, ao baixarmos ele, nós temos problemas, tanto físicos quanto energéticos, porque a gente se conecta com outras pessoas. É aqui, acoplado nesse campo energético, que os obsessores ficam, que a gente baixa ali, que baixa a nossa vibração. Então, quando a gente está vibrando no medo, na raiva, na angústia, é tudo aqui, ó, nesse campo energético. E por que que isso afeta o campo, o nosso físico, né? Por quê? Porque ele está muito ligado ao campo etérico. O campo etérico faz essa ligação entre o campo energético ao nosso redor e o nosso campo espiritual. Então, há essa troca muito intensa de energia, né? Por isso que a gente sente tanto. Por isso que eu sempre falo que um obsessor, por exemplo, no campo energético, você sente no físico. Por isso que quando você está, às vezes, conectado a alguém, e a pessoa fala assim, ah, mas eu quero um relacionamento, não consigo. Por quê? Porque energeticamente tem algo conectado aqui a você. Então, as outras pessoas, elas sentem, elas leem esse campo aqui, tá? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, estou cansada energeticamente, estou sugada, é por conta disso aqui, tá baixo. Nossa, eu estou me sentindo carregada, parece que eu encontrei uma pessoa e ela sugou a minha energia. A sensação é que eu estou conectada a alguém, alguém está sugando a minha energia. Ela está sugando daqui, deste campo energético. E aí a gente tem que trabalhar quando sente a falta de energia neste campo energético. E a gente vai entender como esse campo se conecta aos das outras pessoas. A gente vê aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, isso aqui, tá vendo? São duas pessoas se relacionando aqui, né, conversando. Olha o campo energético delas. Tá vendo? Cada uma dessas pessoas tem um campo energético. Então, é este campo energético aqui que vai se conectar. É esse campo energético que vai trocar informações. Por quê? Porque nele contém todas as suas informações. Ele leva informação para o seu campo etérico leva informação para você, para o seu campo energético. Então, todas as nossas informações estão aqui. A gente se reconhece por isso aqui, ó. Então, é sempre muito importante a gente também proteger o nosso campo energético, tá vendo? Porque é isso aqui, ó, que vai conectando as outras pessoas. Então, a gente vai se relacionando com as pessoas através disso, né? E a energia sexual, por exemplo, quando há uma troca sexual, fica muito embolado isso aqui. É uma situação que gera muita energia, que troca muita energia. Então, a relação sexual, ela cria, né? Ela faz uma troca muito intensa de energia. E aí, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, por exemplo, você pega coisas que estão no campo dela e traz para o seu, e ela também leva coisas do seu campo. Por isso que algumas pessoas, às vezes, falam assim, nossa, eu tive uma relação com fulano, com alguém, e eu me senti triste, me senti pesada, me senti carregada, eu estava bem, me sentia esgotada, por conta da troca energética que há dentro de uma relação sexual. E é por isso que o divórcio energético é tão importante nessas relações, porque há uma troca. Para uma energia de uma pessoa sair do seu campo, depois de uma relação sexual, demora em média de 6 meses. Então, você fica com a energia da outra pessoa por 6 meses. Então, é muito importante saber com quem você se relaciona para que você não carregue todo aquele lixo emocional da pessoa, tudo aquilo que está no campo dela. E ela fica com aquela sua energia. Então, porque há essa troca muito grande. Não que a gente não troque com as outras pessoas. Às vezes você fala, nossa, encontrei com a Joana e me senti esgotada. Porque às vezes a pessoa, algumas pessoas, elas têm inconscientemente como se fosse um sugador energético, né? Elas se alimentam da energia das outras pessoas, mesmo sem saber. Então, às vezes, você está bem, encontra com alguém e se sente esgotado.
porque é como se a pessoa tivesse tirado a sua energia. E a outra pessoa, por sua vez, sai muito bem daquilo ali. Então, é sempre bom fazer o divórcio energético, tá? Cortar mesmo, voltar com a sua energia, porque você vai trocando com as pessoas. E algumas vão ficando aí. É como se a gente fosse, no decorrer da vida, dos dias, das nossas relações de amizade, de relacionamento amoroso, deixando um pouquinho da nossa energia com cada pessoa. Então, é como se a gente precisasse buscar aquilo de volta, tá? Então, a gente vai colocar uma outra imagem para a gente ver como fica. Aqui a gente vê, tá vendo, que não dá mais para perceber qual é a energia de cada um. E tá tudo muito misturado. Ó, você vê que é como se tivesse expandido o campo. Quando você se relaciona com alguém que a energia também é muito boa, que há uma conexão, que ali duas pessoas estão juntas por um propósito, por uma evolução, a gente vê que é uma outra energia. O seu campo também expande. Então, pode acontecer isso. O seu campo energético, junto com a outra pessoa, expandir. Tá vendo? E aí, ó, fica assim. É como se você já não sabe mais, né? Quem é quem. Por isso que, às vezes, as pessoas vão se misturando tanto com a outra, que, às vezes, ela falando, nem sei mais quem eu sou. Porque há uma tanta troca energética, ela pegou tanto do outro e o outro dela, que realmente há uma simbiose. Elas já não sabem mais quem são elas. Porque, tá vendo? Vai mudando tudo, não tem como você saber, ó, expandiu o campo, cada um trocou, é a mesma energia. Então, isso que vai acontecendo quando a gente faz as trocas energéticas, principalmente sexual. Nos desconectamos de alguém do qual nós temos uma relação sexual, um relacionamento amoroso, né, alguma relação mais forte, é assim que fica, tá vendo? São fios energéticos, ó, que vai nos conectando, que mantém. Há fios mais grossos, há fios mais finos, há fios embolados, depende também muito do que a gente está carregando em relação à pessoa, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, tudo aquilo ali. E você vê, a gente pode reparar aqui, ó, que, tá vendo? Um desequilíbrio energético do campo da outra pessoa, ó. Tá vendo? Ela já está sentindo aqui, é como se tivesse problemas no campo energético, há falhas no campo energético. Isso pode acontecer tanto na relação sexual, né, no relacionamento, mas em contato com outras pessoas. Quando a sua energia vai ficando tão baixa, outras pessoas vão sugando, ou mesmo pela mágoa, pelo ressentimento, pela culpa, por vibrações mais baixas, a gente vai diminuindo esse campo energético. Quando nós diminuímos esse campo energético, é onde nós sofremos ataque energético, é onde nós sofremos, né? Tem os vampiros energéticos, os sugadores. Por quê? Isso aqui. E aí, tá vendo? Este problema energético aqui, ó, essa falha toda que existe aqui, isso vai chegando no físico, porque não aguenta, o duplo etérico não aguenta segurar. É muita troca entre o espírito e o campo energético, o duplo etérico, o corpo físico. Então, há um grande desequilíbrio energético aqui que a pessoa, às vezes, começa a adoecer, porque ela não tem força suficiente para conseguir manter. E aí você repare que no campo da outra pessoa ele está melhor, tá vendo? E pode acontecer isso de alguém se sentir melhor e o outro mais sugado, ou os dois saírem assim. E aí o que vai acontecer no divórcio energético? Aqui, sem sentimento de mágoa, sem sentimento de raiva, entendendo que cada um teve seus 50%, que cada um, né, acertou e errou. E a gente vai cortar esses fios aqui energeticamente, cortar. Então, você vai desconectar. Porque além desses fios se manterem, né, por conta das relações que nós tivemos, eles se mantêm também por conta dos nossos pensamentos e por conta dos nossos sentimentos e emoções. É como se cada um dos dois nutrisse, é um fio. Então, eu emano para lá, o outro emana para cá. Eu emano algo para lá, ele traz para cá. Tá vendo? É um condutor, é um fio condutor que me conecta a outra pessoa. Então ela vai alimentando. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu penso no fulano e me vem um sentimento ruim. Nossa, eu sei que a pessoa está pensando mal de mim. Por quê? Isso aqui, ó, são fios energéticos que nos conectam a tudo e a todos. Então, esses fios energéticos, esses condutores de energia de uma pessoa para outra, às vezes eles precisam ser limpos, porque eles vão acumulando densidades. E aí, quando você não está mais com alguém, essas densidades, essas mágoas, esses ressentimentos, eles ficam aqui. Então, eles ficam levando para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. No divórcio energético, com um amor, com um entendimento de que tudo foi como deveria ser, a gente vai cortar esses fios. Então, a gente vai cortar tudo isso e vai acabar.
tá? Cada um vai ficar com a sua energia, vai parar de alimentar essas energias um do outro. É por isso que eu falo que a pessoa tem que ter muita consciência para fazer o divórcio energético, né? Eu não quero mais estar com aquela pessoa. Por quê? Porque realmente houve um corte. Não tem mais como alimentar aqueles sentimentos, aquelas sensações, aquelas emoções. Então, é mais difícil depois no futuro se a pessoa quiser voltar, tá? Então, o divórcio energético, ele corta isso aqui. E da mesma maneira que a gente está conectado aqui um ao outro, nós nos conectamos com lugares, com empregos, com situações, tá? Às vezes, casas, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo vender a minha casa, né? Vai pessoas, as pessoas vêm a casa, mas elas não compram a casa. Por quê? A gente está muito conectado, às vezes tem energia do apego, e fica esses fiozinhos, a gente vai deixando esses fiozinhos energéticos, né? Por todos os locais onde a gente vai passando. E é o que eu falei, tem locais que ficam mais, tem coisas que ficam menos. Depende do nosso sentimento, da nossa relação, da nossa intenção, de tudo como foi, tá? Então, no divórcio energético, a gente corta tudo isso e para de alimentar essa energia um do outro. Cada um vai ficar com apenas a sua energia. E tem muitas pessoas que sentem, tá? Parece que fala assim, nossa, parece que me falta algo, parece que foi tirado algo de mim. Às vezes a pessoa fica com um pouco dessa sensação, quando a ligação é muito forte. E às vezes tem outras pessoas que falam assim, nossa, parece que eu recuperei, parece assim que eu ganhei uma carga energética, porque é como se parasse, né? Não tem mais um escape de energia ali. Tudo isso é parado, né, por conta do fio que é cortado. Aqui, nessa imagem, a gente vê o que que acontece, tá vendo? Uma pessoa invade o campo da outra, ó. Aqui a gente vê nitidamente. Olha o campo dela aqui, ó, com uma abertura sendo invadido. Por quê? O que que acontece? O outro está sugando a energia dela. O outro está invadindo o campo energético dela, está conectado com ela. Tá vendo que dela não passa nenhum fio, mas ficou aqui conectado, ó. Só tem um fio. E aí o divórcio energético faz isso também. Porque às vezes você fala assim, engraçado, eu nem penso na Joana, por exemplo, eu nem penso mais. Mas de vez em quando vem os pensamentos na minha cabeça. Eu não sei, eu lembro dela assim do mais absoluto nada. É porque às vezes a pessoa ainda está conectada com você. Então, às vezes é como se energeticamente ela não rondasse, ela tentasse se conectar com você, já que tudo a gente se conecta através do pensamento. Quando eu faço esse divórcio energético, eu corto os fios que me conectam com ela, não permito mais que ela chegue ao meu campo. Quando eu corto os fios e faço essa proteção, eu não deixo mais. Então, mesmo que alguém, você se relacionou com a pessoa, mesmo que não haja de você para essa pessoa a conexão energética mais, pode acontecer dela para você. E no divórcio energético, a gente também pode fazer isso. Então, não sei, eu me relacionei lá com alguém, me veio na cabeça. Então, eu vou lá e penso, será? Eu posso fazer o divórcio com essa pessoa. É muito engraçado porque, assim, às vezes a gente não tem essa noção de que as pessoas passam pela nossa vida e se mantêm ali energeticamente. Eu já fiz divórcio energético de pessoas que terminaram há mais de 5, 10 anos, mas energeticamente elas ainda continuavam ali, pelo menos com um fiozinho, sabe? A pessoa falou assim, engraçado, eu nunca penso na pessoa, mas de vez em quando vem ela na minha cabeça. É porque tá ali conectada. Então a gente vai e corta isso aqui. Tá vendo? Da pessoa em si, não há nenhum fio que sai para ela, mas dele para ela, sim, existe a conexão. Então, a gente corta tudo isso aqui para que, de fato, acabe essa conexão, para que esse fio que leva essa energia dela para ele, ou que esse fio que vem dele e tenta invadir o campo dela, simplesmente corte. E aí a pessoa não consegue mais chegar até a outra. Quando nós fazemos o divórcio energético, quando nós estamos apenas com a nossa energia, quando o nosso campo está protegido, olha como fica, tá vendo? Eu só tô com a minha energia, não tem ninguém sugando a minha energia, não estou conectada a nada nem a ninguém. Meu campo está limpo. E é assim que a gente deve se manter. Porque quanto mais a gente se mantém com a nossa energia, quanto mais a gente se mantém com a elevação, né, alta e vibrando alto em sentimentos elevados, mais o nosso campo energético fica melhor, mais ele fica mais nutrido, vamos dizer assim. E a gente evita os ataques energéticos, os bloqueios, porque às vezes bloqueios físicos que a gente tem, bloqueios em questões de dinheiro, de relacionamento, vêm também aqui do campo físico.
ou do campo energético, porque esse campo energético faz a troca entre o físico e o espiritual, e o campo etérico, né? O nosso corpo etérico, ele faz essa conexão. Então, quando a gente consegue manter a nossa vibração alta, os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos, a gente consegue manter essa bola de energia ao nosso redor elevada. Então, a gente evita muitas questões, tanto físicas quanto espirituais. Mas lembrando que o divórcio energético, ele só deve ser feito em relação a coisas que eu já não quero mais na minha vida. Pessoas, situações, relacionamentos que já acabaram, ou que eu já estou no relacionamento, mas eu não quero mais aquilo, eu posso fazer o divórcio energético, sempre com amorosidade. Em relação à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, a tios, avós, pessoas que eu sei que eu tive uma conexão muito grande e que eu ainda sinto algo ali, é como se eu pensasse, nossa, mas não sei, tem algo que me conecta ali. Lembrando que, Priscila, mas eu vou fazer um divórcio energético com a minha mãe, eu nunca mais vou me conectar com a minha mãe ou com meu pai. Não, são situações diferentes, né? Quando a gente faz um divórcio energético com o pai, com a mãe, não é que eu estou me separando deles, mas eu estou cortando aquilo que ainda me mantém preso de negativo neles e não de positivo, tá? Então, é diferente de um relacionamento amoroso. Quando eu faço um divórcio energético de um relacionamento amoroso, de algo que já acabou, é porque qual é a minha intenção? Cortar aquilo de vez, acabar aquilo de vez. Então, eu não quero mais aquilo. Quando eu faço um divórcio energético com a minha mãe, com o meu pai, com um avô, com um tio, com um irmão, a minha intenção é que eu siga com a minha energia e ele siga com a dele. Para que mesmo se eu tiver casado inconscientemente com essa pessoa, para que se eu tiver negativamente ainda conectado a essa pessoa, aquilo acabe, para que fique só o que é bom, tá? Então, pensando nisso, não pense que, eu não vou fazer o divórcio energético com a minha mãe, porque eu nunca mais vou conversar com ela ou vai acabar de vez. Não é isso, tá? A sua intenção ao fazer um divórcio energético desse é completamente diferente de quando você faz de algo que já acabou na sua vida, de já finalizou. Então, aqui abaixo eu vou deixar o vídeo, tem uma meditação para que você faça. Sempre que você fizer um divórcio energético, faz uma pessoa por vez. Então, por exemplo, eu vou fazer com meu ex-namorado, eu faço com ele. Eu vou fazer com uma outra ex minha, eu faço o outro. Eu vou fazer com um trabalho que eu tive e que eu ainda sinto-me preso ali. Eu vou fazer com este trabalho. Então, faça um por vez. Quantas vezes for necessário, né? Quantos você quiser. Priscila, eu fiz com a minha ex-namorada, mas não sei, ainda sinto. Espera um pouco, dali uma semana, espera um tempo, espera isso integrar. Por quê? A gente está trabalhando a nível energético, né? A gente está trabalhando a nível de campo energético. Então, isso é como se o seu campo energético, ao cortar ali, ele vai se regenerar onde estavam aqueles fios, e isso vai chegar no físico, tá? Então, quando a gente corta o fio, o local onde estava esse fio, ele não fica aberto, ele vai se regenerando, outra energia vai sendo colocada ali no lugar, tá? Então, você não vai ficar com nenhum buraco energético vazando energia. Não, aquela energia ela vai ser refeita, ela vai ser regenerada pelo seu próprio campo energético. Então, percebeu, ainda estou pensando na pessoa, faz de novo. Mas sempre espera aí uma semana, 15 dias, para que a coisa vá integrando e vai observando os seus pensamentos, porque às vezes você nem pensa mais, tá? Então, você vai sentindo isso e faz uma vez de cada um. Pode fazer quantas vezes quiser.